mais um triângulo amoroso, não é isso? Não tem como não ter o triângulo amoroso. Mas vem aí a travessia e a gente vai saber um pouquinho sobre o que é essa história. Olá, pessoal! Nesse canal, para rir e para chorar, a gente vai conversar e vai descobrir sobre as novelas, essas novelas do nosso Brasil. E por que não dizer que a gente chora bastante com os dramas e com as situações dos nossos ídolos e dos nossos personagens, assim como a gente dá boas gargalhadas, já não? Mas eu queria conversar com vocês. Querem spoiler sobre essa nova novela das 9? Essa novela que vai ficar no lugar da nossa linda e poética Pantanal. Vem comigo, vou lhe contar tudo o que descobri até agora. Prometo, não vou esconder nada, viu? Ela é uma novela escrita pela aclamada Glória Pérez, né? E terá a direção de Mauro Mendonça Filho. Os papéis em destaque vão para Lucia Alves, o primeiro papel em destaque dela. Todo mundo nordestina, hein? Estou muito orgulhosa dela. Ela vai ser a nossa Brisa, ou seja, o papel principal, a nossa mocinha se chamará Brisa. E vai ter também o Chay Suede, que é o par dela, que o nome dele vai ser o Ari. Já imaginam, né? Começam juntos. Mas será que no desfecho eles vão continuar unidos? Vamos descobrir quando assistirmos, né? A novela Travessia, ela conta a história sobre essa nossa protagonista, que ela cresceu órfã, ou seja, Brisa, nessa novela, a nossa protagonista, ela se retrata a história no interior do Maranhão. E ela é uma história de uma menina órfã, né? Que ela cresceu e ela teve toda essa ausência da estrutura familiar, mas ela tirou desta ausência toda uma força, uma mulher determinada e batalhadora. Então a gente vai ter uma guerreira de uma mulher com bastante situações, né, de dores, mas que não abaixa a cabeça não. E ela pulsa, assim, ela retrata sobre a cultura do estado, né? Então a gente vai saber um pouquinho, como a gente estava sabendo sobre a cultura do Pantanal, agora vai ser sobre a cultura do Maranhão. Vai retratar aquele estado, a cultura de lá. E olha aí, mais um estado do Nordeste. Mais uma coisa para a gente aprender, né? Ela pulsa, né? Assim, ela tem garra para poder se sustentar. Então, assim, ela é acostumada, vai ter danças de rodas, de tambor, de crioula. Ela apresenta em grupos de bumba, meu boi. Então, a gente vai se deparar com tudo isso. Quando ela não está se jogando no set para garantir o próprio sustento. Então, quando ela não está lá, ela sabe se divertir. E a gente vai ver uma parte dessa cultura, né? O Ari, que é o pai dela, é um filho adorado por Dona Núbia. Quem é que vai fazer Dona Núbia? Vai ser Drica Moraes. Ela é uma comerciante local que destinou tudo que tinha para dar ao menino condições de estudar. Ela sonha, assim, a realização dela, daquela mãe, é que o filho progrida. Então, o trabalho e tudo que ela se esforça é nisso daí. Ari estudou e se formou em arquitetura, né? Sempre incentivado por quem? Por Dante. Quem é Dante? É Marcos Caruso. Ele foi um professor dele desde menino. É como um mentor para ele, né? Assim, para que ele se dedica muito à defesa do patrimônio histórico maranhense. Então a gente vai, porque as novelas de Glória Pérez, ela nunca é só um trecho, só um romance, né? Sempre tem muito mais sobre aquilo ali. Então ela vai retratar muito a cultura e a história do povo do Maranhão. E eu estou empolgada em descobrir isso. Vamos junto, né, gente? Continuando aqui, a gente tem o quê? Assim, a história, quais são os ideais, qual é o rumo que vai ter. Na infância, Ari e Brisa, eles brigavam e implicavam muito. Aquela historinha, brigavam muito, só que aos poucos o coração falou mais alto e eles, no futuro, viraram um romance, né? Viraram um amor despretensioso, mas aconteceu. Desse acontecimento, eles foram bem acelerados quando descobriram que ela estava grávida. Tem um bebê, então assim, existe uma criança na história que começa com Ari e Brisa e o filho Tonho. Quem vai fazer essa criança vai ser Vicente Alvite, que na história eles já moram juntos há alguns anos, estão prestes a oficializar o casamento, quando acontece o quê? Núbia, assim, nunca gostou, né? A mãe dele nunca gostou desse casamento, sempre sonhava outras coisas e acha que essa união só está atrapalhando a vida do filho.
Dona Núbia não aceitava, queria que o filho era muito estudado, e ela queria muito que ele fosse um homem bem-sucedido na capital de São Luís, porque isso vai se passar no interior. A Brisa nunca entende por quê? Porque Brisa, ela topa tudo, faz qualquer trabalho para garantir o sustento da família. É Brisa quem faz o sustento, enquanto Ari, ele estuda. Então, assim, ele já está fazendo, já está defendendo uma tese de doutorado, né, na área de arquitetura. E ela não entende por que essa implicância da mãe, mas é porque a mãe não vê esse lado, só é a parte do que ela está colocando no filho. Isso é o que eu já estou imaginando. E aí, eles estão já preparando uma festa de casamento, já moram juntos há muito tempo. Nesse preparativo dessa festa, aparece uma oportunidade, que é uma chance de Ari viajar para o Rio de Janeiro em uma empresa. Então lá ele vai ter uma construtora Guerra, o nome da construtora vai ser Construtora Guerra, então vai ter uma vaga para ele. E assim, Brisa não tem problema para ela. Então ela adia, por quê? Porque ela sempre pensando na evolução do seu companheiro, né? Então o casamento aconteceria depois. E lá eles, vendo pelo lado de Ari, né? Lá ele poderia investigar mais de perto os passos da construtora e planejando derrubar os casarões históricos do Maranhão, porque essa construtora está planejando destruir a parte antiga. Olha aí, olha como essa história vai dar o que falar. Está planejando acabar com isso, então ele indo lá, ele também vai ser um ponto para descobrir duelo. A mãe pensa como uma oportunidade e ele também pensa como ele vai descobrir o que é que estavam planejando, que ao ver dele, de destruir o patrimônio do lugar onde ele nasceu, da cultura dele, né? E é assim que vai acontecendo toda a trama, iniciando-se toda a trama. Lá ele vai encontrar com o professor Dante, ele vai ter que ter esse reencontro de quando era na infância e agora na idade madura, para o tratamento de saúde. Então Dante, para Ari, é uma referência, né? Ele foi o mentor dele. E o professor, por sua vez, vê o jovem como seu sucessor na luta pela preservação do patrimônio maranhense. O professor vê assim, ele tem toda uma reverência. A gente vai descobrir se Ari realmente vai enveredar nesse caminho ou não, ou os sonhos dele podem ser clareados para outros ângulos. Aí isso é o enredo e a trama que a gente vai descobrir. Só que no meio desse caminho, no meio dessa história, acontece uma situação chamada deepfake. Ou seja, Brisa vai passar por uma situação de deepfake. Vocês são como eu, também não sabem o que é deepfake. Aí eu fui pesquisar o que danado é deepfake, porque é tanta palavra nova. E deepfake, eu descobri que é uma técnica de manipulação. Como assim uma técnica de manipulação? Ela é usada principalmente em vídeos, né? Então, a tecnologia da inteligência artificial, ela é possível manipular um vídeo de uma forma a incluir uma pessoa que não estava de fato lá. E o pior, fazer essa pessoa falar coisas que ela, na realidade, não falou. Então, na trama, vai ser passado essa situação. Brisa vai vivenciar isso. Como vai ser? Vamos seguindo que eu vou contar. Na viagem, que tinha tudo para ser promissora, vira na verdade uma confusão. As coisas não acontecem. Porque Brisa, que apoia e confia nos planos de Ari, topa adiar a data do casamento sem problema, como eu já tinha falado. Só que com o tempo, com a demora demais nas terras fluminenses, ou seja, demais lá no Rio, ele não tem muita comunicação, cada vez menos notícia. Ela decide, preocupada, ela decide ir atrás, né, do companheiro dela. E nessa ida para ela, quando ela está na rodoviária de São Luís, bem na horazinha, coisa de novela, né, indo embarcar, ela se vê no meio de uma grande confusão. As pessoas acusam ela de ser uma sequestradora de criança. Aí vem a historinha do deepfake, porque trata-se de um vídeo que foi editado de maneira despretensiosa e irresponsável, que do outro lado do mundo, só que usou o rosto dela. Um rosto de uma criminosa foi trocado pelo seu. Então vocês já imaginaram que deu merda, não funcionou direito isso. As coisas desandaram diante disso. Aí o material viraliza nas redes sociais e assim o mundo cai, né, para ela.
ela transforma a vida dela de uma maneira transformadora por completo. No meio dessa história, dessa confusão todinho, nesse momento que o destino de Brisa tá assim, um caos, ela vai cruzar com um outro personagem. Quem é esse personagem? É Otto. Quem é o ator? É Rômulo Estrela. Ela vai se encontrar com ele porque quem é ele? Ele é um hacker misterioso. Ele não tem endereço fixo, ele não mora num canto fixo, é meio nômade. E ele está naquele momento numa missão secreta em São Luís. Quando ele está lá, naquele momento, na sua estadia lá, querendo ser o mais invisível possível, ele se assusta a se deparar com um tumulto no meio da rua, porque as pessoas estão indo atrás dela. E ele precisa sair dali rápido, sem chamar a atenção. Quando ele vê aquela confusão de gente ali, tudo isso indo atrás dela como se ela fosse uma sequestradora. Aí ele consegue escapar, mas olha aí o que acontece. Surpresa, né? Ele tá levando com ela no porta-malas, porque foi lá que ela se escondeu diante daquela situação que ela estava vivendo. Então é assim que ela se encontra com esse Otto. O pesadelo de ambos começa a partir dali. Aí há um clima de desconfiança e antipatia mútua entre os dois. Vamos ver o que é que vai dar lá na frente. Mas inicialmente é isso. Lógico que a gente já nota a atração também entre ambos. Embora nenhum nem note que isso realmente aconteça, mas isso vai deixar claro que isso realmente é real. E a tensão no meio daquilo tudo é instaurado, mas ele segue para o destino final, que é o Rio de Janeiro. Ou seja, lá vai os dois, no meio dessa situação, para o Rio de Janeiro. Voltando agora um pouquinho para o dilema de Ari. O que é que está acontecendo com a Ari? Lá nas terras cariocas, lá no Rio, ele faz amizades, né? E ele conhece uma personagem, né? Ele conhece Chiara. Quem é Chiara? É Jade Picon, né? Que está estrelando agora na sua primeira novela. Então, a partir do momento que ele se depara com ela, seus horizontes se ampliam e um mundo novo aparece para ele. Por quê? Porque ela é muito rica. Então, já sabe, né? Mocinha rica. Ele tem realmente sentimentos por Brisa. Ele realmente gosta de Brisa. Mas ele também quer viver outras possibilidades que estão aparecendo. Ou seja, ele tem uma fé, uma atração enorme por Jade. Que na verdade não é Jade, já vamos botando o nome por Chiara. Jade é a atriz. E assim começa o enredo dele. Então, na cabeça dele, ele vive com aquele conflito entre o que ele acha que é moralmente aceitável e todos os sentimentos que ele está experimentando. Então, ele é um personagem em conflito. Já falando um pouquinho sobre Chiara, ela não dá um braço a torcer, deve ser um personagem que eu estou pressupondo ser bem mimada, bem batendo o pé, bem... Mas vamos lá, que eu posso também estar achando tudo errado. Ela se interessa de imediato quando ela vê Ari, ela se interessa por ele. Não adianta que ela é manipuladora. O que está indicando aqui é aquela menina mimada e manipuladora, acostumada a ter tudo que quer. Então agora o presentinho da vez é a Ari. Ela é a filha de Guerra, que é da construtora Guerra. A historinha de lá para onde ele foi, ligada aos museus históricos do Maranhão. Quem é que faz o papel de Guerra? Humberto Martins, o dono da construtora, que quer destruir os casarões históricos de São Luís. Gente, vai dar muito o que falar e temos muito o que aprender com essa novela. Agora, no meio de tudo isso, eu conversando aqui com vocês, a gente descobrindo como vai ser, eu queria dar uma paradinha só para pedir para vocês darem um like. Se puderem se inscrever no canal, melhor ainda. Assim o YouTube, ele vai entender que você gostou e ele vai continuar mandando as visualizações. E eu agradeço de montão, tá? Mas vamos continuar. No primeiro momento, entre Ari, né? Ele acha que tá tudo sob controle. Que ele pode se aproximar da jovem, que ele terá a chance de conhecer outras coisas da empresa, vai conseguir as informações para não deixar que o patrimônio histórico seja destruído. Isso é a ideia inicial dele. Mas vamos ver onde é que ele vai entrar, né? Ele tem essa ilusão de controlar uma situação. Mas aquela frase, né, que coração é terra de ninguém. Então não pense que você tem controle de alguma coisa, porque ele dá um caldo em você e não tem. E é mais ou menos isso que vai acontecer com ele. A relação dele com Chiara, aos poucos, começa a ultrapassar o nível de flerte. Começa a ficar bem mais sério, né? E o que é que acontece? Ninguém no Maranhão tem ideia de que Brisa, ela sumiu.
Lá no Maranhão, enquanto isso, assim, ninguém sabe o que aconteceu com Brisa. Sumiu, ela perdeu o contato, não teve como falar. E ela enfrenta enormes problemas que podem custar a sua própria vida. Então, enquanto ele está num outro estágio da vida, colocando isso, ela está em apuros. Ela ficou literalmente em apuros. Foi surpreendida pela tentativa de linchamento, inicialmente. A maranhense depois avisa para Ari que está indo ao seu encontro do Rio de Janeiro e não chega lá, né? Até agora ele não chega. E subitamente, cadê as notícias? E é mais ou menos assim o enredo da novela. Ari se preocupa com a mãe de seu filho. Ele a procura, sofre com o desaparecimento da moça e ele vai ficar atormentado pela culpa de ter desejado Ciara. É assim que vai a cabecinha dele no meio de tudo isso. Mas o tempo vai passando e vão aparecendo algumas informações desencontradas que vão ganhando espaço e ele não vai conseguir fugir da atração que ele sente pela herdeira de guerra, né? Fugir da atração por Ciara e outras possibilidades que a vida vão lhe apresentando. Então, só sabe quem passa, né? Só sabe quem vive. Mas tem uma coisa nessa novela que a gente vai rir, eu tenho certeza disso. A gente vai gostar porque a gente vai ver novamente os personagens Elô e Estênio. Fizeram um sucesso avassalador, né? Ou seja, Giovanni Antonelli e Alexandre Nero. Pois é, gente, a gente tem um presente, né? Glória Pérez está trazendo pra gente dois personagens de Salve Jorge, que fizeram um sucesso danado entre... Como é que a gente diz? Entre tapas e beijos. Os dois que brigavam demais, mas terminaram juntos. Eles retornam agora na novela. Só que a gente já tá vendo que os dois não estão juntos. Por quê? Porque tem que existir aquela briguinha entre vai e volta novamente. Então a gente vai ter também Elô e Estênio, ou seja, Giovanna Tonelli e Alexandre Nero juntos novamente. Um sucesso grande de Salve Jorge que volta agora em Travessia, que é da mesma autora, né? Era a mesma autora. E é assim as novidades dessa novela que vai chegar. Futuramente eu vou passar os capítulos e a gente vai acompanhando o capítulo dia a dia. E eu quero agradecer e dizer a vocês que estamos juntos. Vamos descobrir juntos e enveredar. Horas a gente vai chorar e horas a gente vai rir. Desejo que a gente sorria bem mais, tá? Um cheiro e até a próxima.